Oi gente, tudo bem? Bom, eu vou falar um pouco pra vocês. Eu vi muitas perguntas no Instagram, não, ó, tô ficando maluca. Eu vi muitas perguntas no Ask, perguntando sobre minha rotina de estudos. E eu achei que era um vídeo legal eu fazer, porque quando eu tô estimulada pra estudar, eu, assim, estudo do melhor jeito possível. E eu vou contar mais ou menos como que era meu esquema no primeiro colegial, que foi, acho que é uma das épocas que eu mais estudei, que foi quando eu cheguei em São Paulo. Então, e eu acho também legal algumas dicas pra vocês melhorarem, assim, o jeito que vocês estudam. Primeiro de tudo, uma coisa que você não pode fazer de jeito nenhum, que realmente atrapalha, é estudar do lado de computador e estudar do lado de TV. Ou até mesmo, se você quer ouvir uma música, não ouça músicas que você não conhece. Ouça músicas que você sabe a letra. Porque assim, quando você não sabe a letra da música, você não vai conseguir se concentrar. Porque você vai ficar tendo que prestar atenção no que a pessoa tá falando. Mas se você já conhece a letra, se você já sabe a letra de cor, você não vai passar, tipo, direto na sua cabeça e você vai manter o foco nos estudos. Não vai nem ficar percebendo o que a pessoa vai estar falando, porque você já sabe o que ela vai falar. Então, assim, música, quer ouvir música? Ouve, mas procura ouvir umas músicas que você já conhece, não aquelas músicas novas que você ainda não sabe a letra, porque você vai querer ficar prestando atenção no que o cara fala, ou a pessoa, ou a mulher. Então, é uma dica boa, porque eu sei que tem muita gente que gosta de ouvir música. Uma coisa também que não é boa, mas a maioria das pessoas fazem, é estudar com o celular do lado, porque celular é uma atração, tipo, você quer mexer, você tá, tipo, pensando no exercício, aí você olha pro celular e você quer mexer no celular. Então, se vocês puderem não mexer no celular, assim, e conseguir tentar estudar assim, tirar tudo, desliga o computador, guarda na gaveta, ou laptop, né? Guarda na gaveta, desliga seu celular, tranca num armário, mas não pegue. Senta, uma outra coisa muito boa, você sentar num lugar limpo, um lugar bem, no meu caso, eu gosto de escrivaninhas grandes e largas, e bem limpinhas, que não tem assim nada, nenhuma sujeira, nenhum livro tacado, nenhuma revista tacada. Eu gosto de uma escrivaninha totalmente lisa, sem nada que possa me atrapalhar ou assim me encher o saco. Eu gosto de coisas limpas, então uma escrivaninha limpa é sempre bom. E acho que o melhor de tudo é uma boa iluminação. Você precisa ter uma boa iluminação para você não forçar a sua vista e atrapalhar. Você começa a forçar o olho, e aí você começa a ficar meio ceguinha, que é no meu caso. Eu forçava muito o olho, e aí agora eu fico morro de dor de cabeça quando eu tô no laptop, ou às vezes quando eu tô lendo, por causa justamente que eu forçava a vista e machuca. Então, se você não consegue estudar com uma boa iluminação, espera chegar mais ou menos de dia ou à tarde, que tem a luz do dia, e você acaba usando ela pra te ajudar. É ótimo, mas você precisa ter uma boa iluminação. Por isso que vocês viram no meu quarto de São Paulo, eu tinha várias lâmpadas, porque meu pai, ele gosta desses negócios de focar, assim, de ter bastante iluminação para estudar. Então ele botou muita luz no meu quarto, justamente pra gente não ter problema de forçar a vista. Então é uma coisa muito boa. Então, bom, gente, como eu fazia? Eu normalmente gostava de usar vários cadernos, fichários e, enfim, canetas e tudo mais. Como é que eu fazia? Na aula, normalmente eu sentava na frente. O legal, você tem que sentar na frente, porque fundão, a galera mais fala, tem aquelas pessoas que não gostam de prestar muita atenção. E no fundão, normalmente, você não consegue ouvir direito o que o professor está falando. Você consegue ouvir ou no meio da classe ou na frente. Então eu sentava na frente, porque eu gostava de prestar atenção na aula e eu gostava de ouvir. E também era bem melhor pra você ouvir o que o professor estava falando e ver na lousa o que ele estava escrevendo. Uma coisa que eu sempre fazia era, na aula, eu sempre prestava atenção no que o professor falava e eu anotava tudo que ele falava. Tudo que ele falava eu anotava. Era assim, gente, às vezes cansava pra caramba, porque começava a aula, assim, ele começava a explicar e eu já escrevia tudo. E escrevia num caderno normal, e escrevia tudo bem lixão mesmo, assim, bem feia a letra, sabe?
Por quê? Eu pegava limpo, porque você tinha que escrever rápido também, né? Porque o professor falando, você tem que pegar, prestar atenção e escrever bem rápido. Então, eu escrevia rápido num caderno que eu só usava para as aulas, ou um fichário. Você pode pegar um fichário e colocar só para as aulas. E você pode deixar esse fichário só como anotações em aulas. Você pegando esse fichário com anotações em aula, você leva só ele para a escola e com ele você faz as anotações que o professor fala. Você vai chegar em casa, você chegando em casa, o importante não é você prestar atenção na aula, não é você escrever na aula e falar, pronto, já estudei. Não, gente, estudar é quando você chega em casa, fica sozinha e você faz tudo sozinha. Você resolve os exercícios, você faz resumo sozinha, é só assim que você realmente vai aprender. Meu pai sempre me passou muito dessas dicas, minha família inteira, na verdade, sempre ficava falando isso, então você acaba meio que pegando o jeito. Você chegava em casa, eu chegava em casa, almoçava, eu descansava, eu chegava umas 2, almoçava, eu descansava uma horinha e meia, e aí eu começava a estudar, lá pelas, 2, não, na verdade eu chegava em casa antes, nossa, tô viajando, chegava em casa 1h20, 1h20 almoçava, aí 2h30 eu começava a estudar. Então antes disso eu descansava, tocava um pouquinho de violão, eu não entrava no computador. Uma coisa legal, importante, é assim, se você chega em casa, você come, e você for pro computador, você vai ficar com muita preguiça, você não vai querer estudar, esse computador vai ficar te chamando pra você ficar com ele. Então assim, não liga o computador, não liga a TV, o seu celular até que tudo bem, pode ver, mas o que você pode fazer? Pode pegar enquanto nesse meio tempo que você está descansando, antes de você começar a estudar, pega um livro, começa a ler, ou se você não é muito fã de livro, toca um violão, se você toca violão ou piano, ouve música deitada na sua cama, ouve as músicas, mas evita de entrar no computador ou entrar na TV, porque ele vai te dispersar. Eu começava a estudar às 12h30. O que eu fazia? Eu pegava aquele fichário, que era só de anotações em aula, e começava a passar limpo. Pegava uma matéria, sei lá, biologia. Passava limpo o que o professor tinha falado num outro fichário ou num outro caderno. Você pode pegar vários cadernos, uma para cada matéria, e deixar eles em casa, e aí você só passa a limpo nesses cadernos. Então, finge que eu tenho um caderno. Eu pegava um caderno de biologia, na época eu não usava caderno, eu usava uma pasta com monobloco. O que eu fazia? Vamos dar a opção do caderno. Finge que você tem os cadernos em casa, cada caderno com uma matéria. O que você chegava? Você pegava o seu fichário com as anotações em aula, pegava a matéria de biologia. Pegou a matéria de biologia, passa a limpo, bonitinho, tudo que tem, o que você anotou do que o seu professor falou. E uma coisa legal é você destacar aquilo que você, lendo o que o professor falou, você vai se lembrar da sua aula que você teve. E você vai lembrar das coisas importantes. E aí, pra aí que servem as canetinhas coloridas. Use as canetinhas coloridas, compre bastante canetinha colorida e usa ela para as coisas importantes que você lembrou que o professor falou. E na hora de você passar o resumo, na hora de você passar limpo pro caderno quando você estiver em casa, você vai pegar a caneta aqui colorida e vai destacar as palavras importantes, frases importantes. Então, eu fazia isso, passava limpo e anotava com canetas coloridas para justamente conseguir me lembrar ou conseguir ver aquilo que era importante. Depois disso, eu fazia uns 5 exercícios pra não ser tudo... se o professor pediu, sei lá, 20 exercícios, o professor de biologia pediu 20, matemática pediu 30, você não vai conseguir fazer tudo num dia só, você não vai, não tem como. Mas você não precisa fazer todos, você faz 5 de cada matéria pra você pelo menos pegar já a matéria e colocar na sua cabeça. Então, eu terminava de passar limpo, olhava os exercícios que ele pedia e fazia pelo menos uns 5, 6 exercícios. Se eu não estava entendendo muito bem a matéria, que no meu caso era, eu acho que um pouco de matemática, às vezes eu não entendia direito, eu fazia exercícios a mais do que nas outras matérias. Então, eu fazia isso. Chegando pra prova, quando eu chegava... outra coisa que eu também tinha que lembrar vocês. Aqueles exercícios que eu não sabia, por exemplo, ou aqueles exercícios que eu demorei, assim, muito tempo pra fazer e aí finalmente eu consegui, o que eu fazia? Eu pegava uma canetinha colorida e fazia uma estrelinha bem do lado do exercício.
E aí, quando eu chegava na véspera da prova e eu fosse rever os exercícios, aqueles exercícios que davam com estrelinha, eu ia lá e refazia. Porque aí esses exercícios estariam marcados como se eu já tivesse dificuldade de fazer eles antes. Então eu ia treinar de novo e fazer de novo o mesmo exercício, pra saber, sabe, pra não errar. Então era uma coisa que ajudava também muito, porque daí quando você voltar na véspera da prova você estuda. Vocês me perguntaram se eu fazia resumo. Sim, eu fazia muito resumo, história, chegando assim, na véspera das provas, né? O que eu fazia? Eu pegava o meu caderno que eu tinha passado tudo a limpo, e aí aquilo ali já tava meio que organizado, marcando o que era importante ou não. E aí o que eu fazia? Eu lia o meu próprio caderno que eu tinha passado a limpo das aulas dos professores, e aí num monobloco à parte, por exemplo, para história e geografia, que eram as mais importantes, assim, de fazer resumo, aquilo que eu lia, e aí eu começava a tentar entender. Eu lia inteiro, assim, a primeira página, assim, e aí eu parava e escrevia a parte no monobloco, o que eu tinha entendido, e aí o que era importante dessa página que eu tinha lido. Então foi assim, eu fazia muito resumo de história e geografia, foram os que eu mais fazia resumo. Matemática, biologia, química, química e física, eu fazia só exercício, gente. Normalmente eu tentava fazer todos os exercícios que os professores recomendavam. Eu pegava tanto os que eles estavam marcados com estrelinhas e fazia, mas tentava fazer também todos os que os professores recomendavam. E se tinha uma matéria, ou sei lá, finge que em biologia eu não tinha entendido muito bem a matéria, e essa aí eu estudava mais forte, por exemplo. Eu estudava mais essa matéria. Eu fazia mais exercícios do que as outras matérias que eu já estava melhor. Então, é uma coisa sempre boa. Uma coisa assim, uma coisa legal que é pra você fazer assim, por exemplo, se você tem, você chega em casa. Então, gente, falar mais ou menos que aquele jeito era meu estilinho de estudar. História e geografia eu fazia os resumos a partir das anotações em aula dos meus professores que eu tinha passado a limpo em cadernos, então eles estavam a limpos, organizados, eu lia, eu entendia e passava para folha de monobloco. Passando para folha de monobloco, eu grampeava normalmente porque dava mais algumas folhas, e eu tinha várias pastas, com cada pasta o nome de uma matéria também, e em cada pasta, por exemplo, na pasta de história, todos os resumos que eu ia fazendo para as provas, eu guardava lá. Todos os resumos que eu fazia para as provas de geografia, eu guardava lá. Biologia, por exemplo, tem aquelas mini resuminhos de ciclos, por exemplo, das doenças. Isso aqui, esses mini resuminhos de biologia, por exemplo, que vocês têm de ciclo, doenças, que nem como eu disse, eu colocava em post-it, naqueles cartãozinhos pequenininhos, ou você pode colocar na folha de monobloco também, mas eu anotava eles, eu botava os títulos qual que era o tema que eu tava tendo de biologia, e aí eu colocava esses mini resuminhos e eu guardava na pasta de biologia, que era a pasta de resumos, eu guardava na pasta de biologia. Então, isso vale, esses resuminhos, mini resuminhos que eu guardava em cartãozinho, vale pra matemática também, porque matemática tem muita fórmula, então as fórmulas eu guardava tudo nesses cartãozinhos, os resuminhos de biologia também, física, idem, as fórmulas de física, as fórmulas de química, eu guardava nesses cartãozinhos, e história e geografia eu fazia os resumos nas folhas de monobloco, e eu guardava cada um na sua devida pasta de resumos. Então, mais ou menos eu fazia isso. É ótimo porque você se organiza, e se alguma vez, sei lá, você tá no segundo ano e você lembrou de uma coisa que o professor falou do primeiro ano, você volta na nossa pasta de primeiro ano de resumos e você consegue achar o que o professor tinha falado, porque provavelmente você vai ter anotado. Então, isso ajudou muito, gente. Eu ficava muito animada em fazer isso, porque eu adorava me organizar. E uma coisa que você também sempre tem que ter é a agenda, que eu sempre falei pra vocês. Eu sempre fui uma menina que gosta de agendas, eu adoro anotar. Então, gente, o professor passou lição, anota na agenda, que você vai esquecer, Passou que você tem que fazer um trabalho pra semana que vem, anota na agenda.
Se ele não passou nenhuma lição, não importa, gente. Se ele não passou nenhuma lição, passa pelo menos a limpo o que você anotou em sala de aula. Não ache que é férias, não passou lição, é férias, não vamos estudar, é isso aí. Não, não faça isso. Se ele não passou lição, ele não passou nada, só pega, chega em casa e pelo menos passe a limpo o que você anotou na aula dele. É importante você sempre fazer isso. Então, ele não passou lição, você anota no seu diarinho, na sua agenda, passar a limpo matéria de biologia, passar a limpo matéria de geografia, seja qual a matéria que seja. Então, é sempre bom você anotar o que você tem que fazer na sua agenda, para quando você chegar, você também fica com a cabeça mais leve, você não tem que ficar lembrando, é só você olhar na sua agenda que vai estar lá, sabe? Não tem problema. Então, isso era uma coisa que ajudava muito a eu me organizar, a estudar, sentar na frente, como eu já disse também, ajudava muito. Gente, chegou o recreio, aproveita, não vai ficar estudando na sala de aula, né? Pelo amor de Deus. Se você tá cansada, se você tá na sua casa e você tá cansada, você acabou de estudar muito tempo e você tá cansada, mas aí você precisa voltar a estudar, come alguma coisa, toca um violão, lê um livro, mas gente, não entra no computador, pelo menos até você acabar tudo. O computador, a TV, ele só vai te atrapalhar, ele consegue tirar sua atenção muito fácil. É muito fácil você ficar com preguiça e querer assistir TV ou ficar no computador. Então, se força. E uma coisa muito boa, procure, se você não é uma grande fã de estudar, eu não era, eu realmente nunca fui fã de estudar, mas eu sempre peguei muito estímulo de pessoas, de séries. O meu estímulo, o meu e da minha irmã, por exemplo, a gente assistia muito uma série chamada Gilmore Girls, que eu comentei pra vocês no ESC, que vocês me perguntaram. Era uma série chamada Gilmore Girls, é uma série de uma mãe e de uma filha, e a filha ela é muito inteligente. E sempre mostrava ela estudando e tudo mais. E eu e minha irmã, sempre que a gente tava de saco cheio de estudar, uma ia no quarto da outra, a gente ficava falando, o que a gente vai fazer? Vamos fazer café. Aí a gente fazia café e a gente ia assistir Gilmore Girls. Aí a gente assistia, sei lá, uns 2 episódios. E aí a gente voltava a estudar. Então, era super bom, porque você tava estimulada, você tá cansada, mas aí você vê a série, ou... Não sei, gente, às vezes é ver série, às vezes é ver vídeos, ou ler livro, que você consegue se estimular a estudar, querer se organizar e tudo mais. E aí você acaba indo lá. Então, sempre procure um estímulo, procure palavras que te estimulem. Meu pai sempre me estimulou muito. Eu sempre chegava pra ele e aí falava, ai pai, me ajuda, preciso de um estímulo pra estudar. E ele falava várias coisas, assim, você tem que estudar assim, assim, assim. Você tem que ter esse tipo de responsabilidade. E aí eu acabava ficando animada e estimulada e eu ia lá e estudava. Então, gente, mais ou menos... no começo, no primeiro colegial, eu estudava muito. Porque no primeiro colegial eu morei numa kitnet antes de ir pro meu apartamento. Eu morei numa kitnet com meu pai, porque minha mãe e minha irmã ainda estavam em Campinas, então eu fiquei morando com meu pai. E eu morei numa kitnet com ele. E na kitnet tinha só uma TV e tinha meu laptop, só que a internet do laptop era muito ruim. E a TV não era TV a cabo. Então eu não tinha nada pra fazer, mais nada. Era um quadrado aquela kitnet. Eu não tinha mais nada pra fazer, então eu estudei muito aquela época. Eu chegava em casa, estudava. Eu dormia antes de começar a estudar, porque às vezes eu tava muito cansada, não tava aguentando. Eu tirava uma soneca, mas eu tinha que me controlar muito, porque eu gosto de dormir bastante, então eu acabava querendo dormir mais. Então você tem que controlar um tempinho, assim, uma meia horinha, uma horinha pra dormir. Então é sempre bom você descansar. Então, gente, eu acho que é isso. Você tem que saber organizar, tem que se estimular. E uma boa iluminação é importante, ficar fora de coisas que pegam a sua atenção, como TV, computador, celular. São certas coisas que, se você realmente pegar e juntar tudo de uma forma legal, de uma forma que você não fique muito cansada ou maluca, tipo, ai meu Deus do céu, eu estou estudando muito. Não precisa estudar muito, é só você estudar um pouquinho à tarde, todo dia, já vai ser ótimo.
Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e a gente se fala mais tarde. E desculpa se eu tô rouca. Eu não sei porque eu tô rouca, mas eu tô rouca, mas tudo bem. E não se esqueçam de se inscrever e dar um like quem gostou e se inscrever no meu canal e olhar meu blog também, que lá eu posso dar... Eu vou passar algumas informações e... É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e a gente se fala mais tarde.